Olá, está começando o ES News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, que alegria ter a sua audiência e também a sua companhia com a gente logo pela manhã e também durante a tarde aqui da nossa programação. Hoje no programa nós vamos falar sobre um assunto que agrada muito os apreciadores aí de uma boa bebida, né? Vamos falar sobre cerveja. Nosso convidado é um craque quando você fala de cervejaria artesanal, é a cervejaria Convento, que está com a gente é o Léo. Seja muito bem-vindo, Léo. Um prazer, viu? Tamo junto. Prazer grande. Daí o Leonardo, ele cuida da cervejaria Convento, já fundou a empresa, já tem 5 anos, né? 5 anos. Como que foi isso aí? Então, na verdade, eu trabalhava numa instituição, né, o Senai, né, trabalhava lá e eu tinha um grande amigo que estava trabalhando fora, estava na Rússia. Ele é quase um irmão para mim e ele trouxe de lá uma cerveja que ele conheceu num passeio trapista que ele fez, um passeio de cervejeiros mesmo, né, onde vai rodando pela Bélgica em vários mosteiros. De lá ele me trouxe uma cerveja e quando ele chegou no Brasil e trouxe essa cerveja, eu fiquei apaixonado por ela, né? Fiquei louco, era uma Orval, é uma cerveja trapista muito boa. E quando eu tomei aquilo, ele me contou como é que era essa cerveja, como é que ela foi produzida lá. E eu, em todo meu esplendor, falei assim, não, se eles fazem isso, se um monge faz uma cerveja assim nessas panelas que você está dizendo, eu sou capaz de fazer uma cerveja assim também. Mal sabia eu da história que tinha por trás daquela cerveja, da história desses monges, dos milênios de conhecimento que eles tinham. Sim. E a partir dali eu falei, vou fazer uma cerveja também. Na próxima vez que você voltar aqui no Brasil, eu já vou estar produzindo uma cerveja. E assim fiz. Comprei as panelinhas, comecei ali, a primeira deu tudo errado, a segunda deu tudo errado, a terceira deu tudo errado. Mas na quinta vez já deu um negócio, falei, cara, não é que sai mesmo? E eu comecei a estudar e me aprofundar, né? Quando esse meu amigo voltou no Brasil, ele já tomou e falou assim, rapaz, cerveja boa, hein? Não é ainda essa, mas é uma cerveja legal. E eu já tinha dentro de mim um sonho de ter uma indústria, uma empresa, né? Certo. Como eu trabalhava no Senai, via lá, convivia lá com industriais dos vários segmentos, eu admirava muito isso, falava assim, poxa, eu queria um dia também ter uma indústria, um dia ser assim, coisa e tal. E tomei a iniciativa de fazer uma indústria, né? Criar uma indústria. O foco da Convento sempre foi um foco industrial. A gente nunca teve a ambição de ter um comércio, né? Uma parte de bar. A gente sempre achou que era mais interessante para nós produzirmos o produto, fabricarmos o produto e espalharmos esse produto para que os bares comercializem, supermercados comercializem. E assim começou, né? Depois de um tempo eu saí do Senai e fiquei exclusivamente trabalhando com a Convento, que é um grande prazer, né? Muito interessante, né? Agora você estava me contando aqui nos bastidores, algo que eu não sabia, inclusive você citou aí, que a questão dos monges faziam a cerveja, né? Inclusive o nome da sua cervejaria, ela faz uma alusão a isso, né? É Convento porque tem toda uma relação com a igreja, não é? Tem sim. A cerveja ela tem mais de 5 mil anos de história, mas ela passou por vários momentos na história humana, né? E os momentos de conflito, de guerra, foram os piores para a cerveja, porque era a oportunidade que tinha para o conhecimento desaparecer. Nós estamos falando de anos em que não existia livros para se guardar. Hoje nem mais livros apenas, mas HD não existia forma de armazenagem. Era armazenado essas receitas passando de pessoa para pessoa. O conhecimento ele era transmitido. Certo. E foram os monges, as freiras, as igrejas que seguraram esse conhecimento nos tempos de guerra, que ficaram com isso. Tanto que até hoje as maiores e melhores cervejarias mundiais, elas são cervejas produzidas por monges. São chamados de trapistas, né? Cervejas trapistas. Certo. Né? Inclusive, a parte de inovação cervejeira também deriva da igreja. Existe uma santa chamada Santa Hildegarda, que era uma freira beneditina, e ela que trouxe o lúpulo para dentro da cerveja. O lúpulo, para quem não sabe, é o que confere aroma e amargor na cerveja. Sim. Antigamente não fazia com lúpulo, fazia com, eles chamavam de Grauch, né, que era um conjunto de ervas que eles misturavam para dar um saborzinho, alguma coisa assim. E a Santa Hildegarda, ela conseguiu estudar o lúpulo e lançar o lúpulo dentro da cerveja. Interessante. E a partir daí, o universo se abriu para todo cervejeiro. Acho que muita gente que está assistindo a gente agora talvez não sabia, né, que tinha essa ligação tão próxima aí, né, com a igreja mesmo, com os religiosos.
com a cerveja, enfim, com o chopp também. Nós vamos para um rápido intervalo, Léo. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje nós recebemos aqui no nosso programa o Leonardo Leal, ele que fundou e comanda, né, a cervejaria Convento. A gente volta já já com o nosso programa. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo o mestre cervejeiro aqui, o Leonardo Leal, ele que comanda a cervejaria Convento. A gente está falando contamos um pouco a história, né, da cerveja e também o sucesso que hoje a cerveja é em qualquer evento, né? Você tem aí um evento, tem sempre cervejaria artesanal, né? Os festivais, inclusive, têm ajudado muito, acho que a fortalecer um pouco, porque existe uma procura muito grande da população por isso também, não é? Existe sim. O segmento está crescendo, o segmento está em expansão. Eu tenho um amigo carioca que veio semana passada aqui, ele falou comigo assim, rapaz, mas aqui no Espírito Santo tem cerveja artesanal, até quando você vai na praia, você vai ali na praia, tem no quiosque? Tem no quiosque. Tem Convento no quiosque, na orla de Camburi, tem Convento no quiosque, ali na Praia da Costa. Então, assim, o povo capixaba puxou para si essa questão da cerveja artesanal. E o legal também é que vários entes governamentais também puxaram para si, né? A gente vê a Aderes, por exemplo, promovendo a ação cervejeira, né, em todos os municípios praticamente. Muito legal. Em municípios polos, né? Agora, recentemente foi na Serra, nós estivemos lá. Festival da Cerveja Artesanal, né? Festival da Cerveja Artesanal na Serra, né? A Convento fica na Serra, mas esse festival vem acontecendo em vários pontos, né? E a Convento acaba participando desses outros, porque além da minha marca Convento dentro da minha fábrica, eu abrigo outras 17 marcas, né, que são chamadas de cigana, né, que são empresas que não têm uma fábrica própria e que alugam o espaço de uma fábrica para poder produzir o seu produto e Sim. vender o seu produto. Então, de certa maneira, é a Convento também chegando a esses outros públicos, né? E é muito interessante a gente ver que o interior está muito forte também nessa questão de cerveja. Né? Não é só a capital, não é os grandes centros urbanos. Nós temos aqui, por exemplo, eu sempre cito isso, nós temos um município como Ibatiba, que tem uma densidade populacional baixa, né, relativa aos outros aí, Sim. e que tem 3 cervejarias dentro dela. Uhum. Então, assim, são 3 cervejarias autorizadas pelo Ministério da Agricultura para funcionar, são cervejarias legalizadas e que funcionam. Legal. Então, o Espírito Santo, ele hoje, no cenário nacional, per capita, é o lugar onde se tem mais cerveja artesanal no país. Que legal, né? Você falou de polos cerveja, a gente tem um sendo criado em Viana, né? A gente já sabe desse projeto. E algumas cidades da Grande Vitória também têm trabalhado nesse sentido. Tem. O prefeito Vantes, ele é muito empreendedor, então ele Sim. puxou para si isso e já fez. Lá em Viana já tem o polo estabelecido, já tem o Bandes financiando através do Fundestur, Sim. já tem pessoas interessadas em produzir, né? Tá bem avançado. Mas existem sim negociações aqui com Vila Velha, com o prefeito Arnaldinho. Existe também aqui na Serra um movimento já bem avançado também com a Secretaria de Desenvolvimento, e a gente está esperando oportunidades para que estejamos não apenas com o produto cerveja, mas com a cultura da cerveja. Né? A cerveja, o mais belo da cerveja não é só essa parte de amistosa que tem quando você bebe cerveja, você conversa com seu amigo, a amizade que nasce ali ou que se segura, né? Ela é um instrumento social fantástico. Sim. Mas a cultura da cerveja, ela é muito rica e as pessoas desconhecem essa cultura. Né? Às vezes até marginalizam quem bebe cerveja imaginando que é um ponto negativo, mas não é um ponto positivo. O exagero é ruim. O exagero em tudo é ruim. Em tudo, né? Eu ia dizer Se você comer sal demais, você vai ter problema. Se você comer açúcar demais, você vai ter problema. Né? Então, não é o líquido, a cerveja, inclusive, é medicamentosa, vamos dizer assim. Algumas pessoas indicam a cerveja como parte de medicamento. A Convento, por exemplo, é patrocinadora de uma equipe de corrida de rua, né, a Maximize, em que, ao final das corridas, eles ganham cerveja para tomar, porque é o melhor hidratante. Olha que interessante. A seleção da Espanha, ao final das partidas, toma cerveja.
porque ela é ótima para hidratação. Né? Agora, não adianta imaginar que você vai correr uma meia maratona e vai tomar 8 litros de cerveja. Você vai passar mal. Né? Se você tomar 8 litros de água, vai passar mal. Então é indicado a cerveja também para esses casos. Muito né? legal, muito legal. E os planos aí da Convento para o futuro aí? Tem planos de expansão também? Então, plano é o que a gente mais tem, né? Vontade não falta. A gente tá agora, a gente já foi percussor no lançamento de um delivery próprio, né? A gente tem um aplicativo próprio da Convento, a gente tem o e-commerce, né? conventoemcasa.com, que você pede e já chega na sua casa. Muito e a legal. gente tem um aplicativo próprio para Google, Android, né, que você pode baixar. Muitas pessoas têm hoje, a gente tem uma base de clientes, de 1.800 clientes que pedem regularmente pelo aplicativo, né, e isso também foi um lançamento num período muito difícil, né, foi na pandemia, então assim, é um período que a gente estava passando por um aperto gigantesco, né, a sociedade como um todo, não apenas a indústria, né, de cerveja, e nós lançamos esse aplicativo cresceu esporadicamente e exponencialmente, e com isso a gente ganhou novos públicos para a cerveja. Mas a gente tem muitas coisas ainda para vir. O lançamento que eu vou dar um spoiler aqui, né, porque vai ser lançado daqui a 2 semanas, são as latas. Né? A Convento investiu pesado num equipamento para fazer latas. Né? A gente contratou um artista capixaba local chamado Cláudio Tripa, que fez todo o design do nosso rótulo. Muito legal. E a gente vai lançar esses rótulos com locais capixabas. Como nós somos DNA capixaba, nós lançamos esses locais capixabas. Legal. Os primeiros vão ser o próprio Convento da Penha, vai ter o Farol de Santa Luzia, vai ter o Penedo, contando um pouco da história, e exatamente buscando o quê? A expansão do capixabismo para fora dos nossos limites. Legal. Né? A gente já tem cerveja hoje no Rio, tem cerveja em São Paulo, mas nós queremos levar o Espírito Santo, não só a cerveja. Eu acho que é muito legal quando eu recebo, como eu recebi há pouco de tempo atrás, assim, um cara em Boston, né, falando assim, olha aí, eu tomando uma conventinha aqui em Boston. Quer dizer, o cara comprou isso pelo Mercado Livre, olha que loucura. Olha o cara isso. entrou no Mercado Livre, comprou, não conhece a Convento, não me conhece, não conhece meu sócio, não sabe quem é, mas comprou por ser do Estado. Ele é um capixaba que está lá, agora ele vai poder comprar essa cerveja e vai receber lá uma lata com o símbolo do Espírito Santo. Olha só. Né? Então isso traz um saudosismo e a gente quer investir pesado no Essa identidade, né? Fortalece ainda mais essa identidade com o que é do Espírito Santo. Vê se eu gosto né? do Espírito Santo. Pois é, olha isso, gente. Gosta pouco, né? Mostra aqui, ó. Tem aí, né? ó. Olha aí, muito legal, né? Convento. Tem até na própria pele. O Convento tá em todo lugar. Tá na minha pele, tá na minha camisa, tá no nosso cenário, olha aí. É Convento, né? Olha, Convento. eu não tinha ainda ligado, né? Mas até no nosso cenário, tudo a ver com a marca, Tudo a ver né? com a marca. A gente tá fazendo propaganda hoje total aqui para Convento, né? Léo, foi um prazer te receber aqui no programa. Obrigado por ter vindo. Sucesso com o Convento, com a cervejaria Convento. Eu acho que espero que a tendência seja expandir ainda mais o negócio e as fronteiras também pelo mundo afora, tá bom? Muito sucesso. Eu agradeço a oportunidade. A Convento começou com só 4 tanques, hoje está com 22 tanques. Então, assim, nós estamos crescendo, mas tem que crescer certo, porque crescer errado é ruim. A gente tem que crescer do tamanho certinho e o Espírito Santo é uma boa base para que a gente cresça. É isso, né? Sucesso ainda mais para você. Obrigado. A você de casa, obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse esflix.com.br. Ótimo dia para você. Até a próxima.